E aí, pessoal, vamos falar de liberações, de negócios, de sondagens. E por que o Grêmio trata diferente a categoria de base? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, o recado da HMB Caruei. Por quê? As temperaturas baixaram, mas as ofertas na HMB Caruei seguem em alta neste inverno. É a melhor negociação para você sair de carro 0 km com qualidade e tecnologia Hyundai. As lojas estão com as últimas unidades do HB20 2022 com preço de nota fiscal de fábrica. Não perca tempo e corra para garantir o seu. HMB em Porto Alegre fica na Ipiranga 5570. Tem lojas em Canoas, Novo Hamburgo e também Bento Gonçalves, HMB Caruei. Gente, saídas, liberações, sondagens. O Grêmio foi envolvido com muitas negociações durante essa semana, especialmente na quarta-feira. Claro que todo o foco do Grêmio ficou para o episódio do bid, das relações. Nós vamos falar durante essa quinta-feira também sobre isso, mas em princípio, hoje, o Grêmio deve resolver essa questão. Então, ficamos e trazemos aqui algumas informações que circularam na quarta-feira, que não foram amplamente divulgadas, mas que revelam um pouco dessa relação com o Grêmio, com os negócios. O que está acontecendo de fato nas negociações do Grêmio? Porque o Grêmio está liberando jogadores, o Grêmio precisa diminuir a folha, os nomes mais falados acabam não sendo envolvidos em negócios. O Thiago Santos não foi, o Lucas Silva não foi, a coisa não andou como se imaginou que pudesse andar, né? Se imaginou, vai ter liberação aqui, isso não está acontecendo, mas jogadores menos falados estão sendo liberados. E eu posso começar com um, que é um jogador que eu queria muito ter visto jogar de forma mais frequente no Grêmio, pelo menos ser testado, que é o goleiro Felipe Mejolaro. Talento das categorias de base, seleção brasileira de sub-20, sub-23. Um goleiro que no Grêmio não teve 10 jogos. Ele foi mal, é verdade, num primeiro momento, teve um jogo contra o Goiás que ele foi mal, mas é muito pouco para isso. Ele foi para os Estados Unidos, voltou, nunca teve oportunidade de fato aqui, e agora o Grêmio acertou a transferência dele. O Grêmio acertou para o Estoril de Portugal. Ele tem, como eu disse, 23 anos ainda, vai para lá por 3 anos e vai fazer carreira em outro lugar. Felipe Mejolaro, o que eu posso falar do Felipe Mejolaro hoje? Que foi um dos tantos jogadores que aqui não testado. Eu sempre falo do Léo Jardim, saiu igual ao Felipe daqui. Tá fazendo sucesso na Europa, agora tá na França, fez sucesso lá. Aí vai dizer, será que é melhor que o Breno e que o Chapecó? Nunca vamos saber. Nunca vamos saber. E isso para mim é um ponto que não é bom pro Grêmio. Não é bom pro Grêmio. Outro que o Grêmio liberou ontem foi o Friso, né? O Friso vai jogar na Tombense. O Friso terminaria o contrato, o Friso foi aquele episódio, brigou com o Roger e terminaria o contrato no final do ano, foi liberado para jogar no Mirassol, parece que não se acertou, voltou e agora acertou e vai jogar o final da Série B, liberado do Grêmio, na Tombense. O Grêmio não tem nada com esse jogador, mas esse jogador teve algumas oportunidades, já se imaginou, veio, foi titular do time Sub-23 e tal, mas o Grêmio acabou desistindo do Friso e liberando o Friso, inclusive vai ser concorrente do Grêmio o Friso. A gente já falou anteontem, eu acho, sobre a venda, não, há mais tempo nós falamos, até falamos aqui em primeira mão, sobre a venda do Rildo, né? O Rildo também nessa linha desses jogadores, o Rildo rendendo algum dinheiro, diferente desses outros jogadores, o Rildo rendendo algum dinheiro e infelizmente saindo de um dos adversários do Grêmio, né? No caso o Bahia. Eu não vejo a Tombense assim como um adversário, mas também o Friso vai lá para reforçar a Tombense, mas a minha crítica aí já não é tão grande, porque o Friso tem que fazer a vida dele também. Diferente do Rildo, que era um jogador um pouco mais valorizado,
O Frios tem que fazer a vida, tu não pode estar armando, então eu não sou tão crítico com relação à liberação, principalmente porque nesse caso é uma liberação total, o jogador não tem mais vínculo com o Grêmio, vai fazer a sua vida em outro lugar e a gente torce que ele tenha sucesso. O Caliel Dornelles, eu peço muito, a gente trabalha junto aqui, vocês sabem, ele produz parte dos conteúdos aqui, e a gente conversa muito sobre jogadores que são oferecidos na base e que o Grêmio tenta fazer algum tipo de dinheiro com esses jogadores. E a gente recebe muitas informações de empresários, de investidores que estão procurando o Grêmio para fazer. E agora eu trago um conteúdo de um jogador que eu particularmente gosto demais, tá? Que é o Zinho, 19 anos, jogador do time sub-20, até não vem jogando como titular absoluto. Ontem, na derrota do Grêmio para o Atlético Paranaense, ele entrou durante o jogo do Brasileiro sub-20, mas eu acredito muito nesse jogador e acho esse jogador muito bom. E nós temos uma informação, o Caliel colheu uma informação interessante sobre ele, tá? Ele que é destaque há bastante tempo na base, no sub-17 ele foi muito destaque, é um jogador que nós vamos ouvir falar muito ainda, que deve vestir a camisa profissional do Grêmio, pois ele começou a receber sondagens de times do exterior. Olhem essa história aqui. Ele foi procurado, o staff do jogador foi procurado pelo Dnipro, né? Que está sondando jogadores, né? A gente sabe que o futebol ucraniano hoje vive uma dificuldade, mas ele começa a receber sondagens de agentes e olheiros de clubes do exterior. Aqui especialmente o Dnipro. Hoje isso não passa de sondagem porque a coisa não caminhou lá, então eu acho que nessa janela não existe nada importante para acontecer, mas as sondagens começam a aparecer para jogadores que muitas vezes o torcedor sequer conhece. Não é o caso do Zinho, que todos conhecem, quem me acompanha no canal sabe, mas o Grêmio começa a receber pequenas sondagens. E muitas vezes isso envolve valores muito baixos dentro do mercado do futebol. Então, são situações que a gente precisa entender. O Zinho que começou na escolinha do Cristal e é promessa do Grêmio, já começa também a aparecer nos scouts dos olheiros do futebol pelo mundo, né? E isso merece um pouco a nossa reflexão aqui. O Zinho é um jogador que tem contrato até o final de 24, está garantido, a multa é alta, o Grêmio tem 90% de direitos econômicos, quer dizer, não é nenhuma dificuldade, nenhum problema, nada demais. Mas ficamos atentos a essas movimentações. Sempre que tiver algum tipo de sondagem para jogador jovem aqui, nós vamos trazer nesse espaço. É importante que a gente avalie isso, porque o Grêmio tem uma relação curiosa com a categoria de base, os jogadores demoram muito para surgir. Nós temos aí no sub-20 o Cauã Kelvin fazendo gol em tudo que é jogo, criando espaço, tudo que é jogo, o Natan, tudo que é jogo. O Natan, por exemplo, já está acertado, por exemplo, com uma empresa que mexe com imagem A12, que mexe com imagem na Europa, ou seja, eles estão na vitrine. E aqui no Grêmio, talvez toda essa dificuldade que a gente está tendo dentro do campo também se reflita nisso. Jogadores enxergando uma barreira para subir e isso causa também um pouco de ansiedade nessa relação. Mas tá aqui, tá posto. No caso do Zinho não existe nenhuma chance dele sair. Nós vamos ver o Zinho todo esse ano jogando Brasileiro Sub-20, jogando Gauchão Sub-20, jogando partidas importantes, também sendo relacionado para atuar. Para quem não conhece, o Zinho é um extrema pela esquerda, de pé direito, lembra muito Everton, Ferreira, PP, essa escola de extremas com pé trocado que o Grêmio tem. O Zinho também um jogador de muito talento que a gente espera ver com a camisa tricolor, a camisa principal, a camisa profissional do Grêmio, que é para isso, na verdade. Tudo que a gente faz é imaginando a alegria para o torcedor lá no final dessa história, com esses jogadores brilhando lá. Então, o Grêmio libera jogadores da base, vende jogadores sem experimentar e aqui começa a receber sondagens em jovens atletas. Vamos ficar atentos, porque isso é importante sim. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.